tem uma coisa que tu está colocando, que é a parte dos seres humanos, né? Mas talvez o que encante o mundo é que em 3 dias tem uma ponte, que em 4 dias tem uma fábrica inteira em pé, né? Que em uma semana tem uma estrada de 50 quilômetros. Essa coisa do cuidar dos outros, a gente consegue ver nas zonas azuis japonesas, aquelas zonas onde as pessoas conseguem chegar em cenas de idade. A tradição deles é de todo mundo se cuidar, né? Mas como é que o governo consegue fazer uma ponte? Estou sendo agora bem grosseiro. Como é que o governo consegue fazer uma ponte? Eu estava indo nessa sequência, né? Tu ia chegar na ponte. E depois recuperar o sistema. Desculpa eu. Primeiro, acho que a gente está com um pouquinho de delay, né? Salvar vidas e depois recuperar os sistemas básicos, entre eles pontes, estradas. Por que essas ações são prioritárias? Porque é preciso levar socorro e só com esses sistemas reestabelecidos a economia ela consegue retornar. Né? Então, essas ações, elas que encantam o mundo, né? A gente entende que elas são prioritárias, elas são necessárias e isso está no plano de contingência na gestão em termos nacionais, né? Então a gente entende que essas ações elas são necessárias. A recuperação das linhas férreas, a recuperação a reestruturação de energia, água, né? Tudo isso reestabelece os sistemas e faz com que as pessoas consigam ter recursos para retomarem e reiniciarem. E aí, assim, até desmistificando um pouco a questão, né, da gestão no Japão, existem problemas também, tá? Não pense que no Japão é tudo perfeito. No Japão é o melhor lugar, é o lugar mais preparado para se passar um desastre, né? Não existe melhor lugar que passar desastre nunca é bom. Mas, assim, é o lugar mais preparado. Então, assim, quando acontece, já existe toda uma estrutura, uma infraestrutura, um backstage ali para agir quando dá ocorrência de um desastre. Então, a recuperação, sim, acontece e ela é necessária. É entendido que isso é a primeira ação após salvar as vidas, né? E a partir dessas ações, o que acontece? As comunidades começam a se organizar. Existe um sistema que se chama Machizukuri, que na tradução livre é fazer cidade, né? Que nada mais é que um planejamento comunitário. Então, assim, como que as responsabilidades começam a se reestabelecer, né? Então, assim, vamos limpar os escombros, vamos organizar os abrigos, vamos fazer o planejamento, entender os gargalos do que aconteceu naquele desastre, por que ocorreu determinado problema. Precisamos aprender, né? Lições aprendidas com o desastre vão levar à melhoria, entender e agir diante dessas lições aprendidas. Um parênteses, a impressão que eu tenho, que é uma coisa que sem dúvida faltou aqui, até porque, né, houve uma situação inédita que a gente vivenciou, mas é que, por exemplo, aqui a gente tem um problema imenso com os entulhos, né, muito lixo, né, Kelly, por tudo que é lugar, aqui tá demorando demais para fazer. A impressão que eu tenho é que no Japão já existe um planejamento prévio, quer dizer, tu não precisa na hora do sufoco contratar os caminhões e ir atrás, porque não vai ter caminhão suficiente, tu não vai conseguir, demora muito, a burocracia estatal é demorada, é lenta. Ótima pergunta. Aí quando tu tem, né, Kelly, um planejamento, como ocorre no Japão, por exemplo, esses caminhões ou esses equipamentos que precisam para limpar uma grande quantidade de entulho, eles já estão de alguma forma pré-contratados, né? Então quando ocorre um desastre desse, é mais fácil, né, Kelly? Tu já sai correndo, tu já sabe o que fazer. Exatamente. Tu já tem um protocolo estabelecido e já tem, de alguma forma, eu acho, uma espécie de pré-contrato, talvez, né, Ivana? Mas tu já tem fornecedores, quer dizer, contatos com empresas que vão te ajudar se isso de fato ocorrer. Isso já está estabelecido, né? Isso já é pré-planejado de alguma maneira. Isso que nós não temos e que me parece fundamental ter, porque fazer tudo na hora do sufoco, a gente está vendo que não dá, claro, é mais difícil. Esse planejamento ele precisa acontecer no momento do preparo, né? O que a gente chama de preparo dentro do sistema dos blocos, né? Entre as ações de gestão de risco de desastre, né? A gente tem planejamento, a prevenção, né? E o preparo, a prevenção e a mitigação, né? Nesse preparo, é preparo em grande escala, é preparar a estrutura
pública para conseguir responder, ou ter preparo de essa parceria público-privado para conseguir fornecer essa busca por serviços que atuem dentro de uma situação pós-desastre, né? Então, assim, por exemplo, a primeira vez que eu consegui chegar na área afetada, porque assim, eu morava em Tóquio, na ocasião do desastre eu estava em recesso acadêmico, eu estava no Brasil, eu não conseguia voltar para o Japão, então assim, eu não vivi o desastre em si, o sismo em si, mas eu peguei um espaço em pós-desastre, né? Então, eu só consegui retornar porque os aeroportos fecharam, então teve um monte de problema relacionado a isso. E nessa ação, existiam estratégias em relação às universidades. As universidades, elas foram fundamentais dentro desse processo. Organizaram-se grupos de ação, projetos em diversas localidades, cada um adotou uma localidade. Então, essa relação com a universidade, ela se faz muito necessária, porque a pesquisa é o que vai tornar os espaços melhores, né? Então, a pesquisa que vai olhar para o território de uma forma holística, de uma forma integral, para que a recuperação ela seja melhor e para que a gente esteja mais preparado para uma futura ocorrência. Porque, assim, quando a gente fala de preparo, é uma série de elementos que precisam ser considerados, porque desastre é multicamadas, né? Então, a gente tem que agir dentro de toda esse conjunto Ivana, de elementos. Eu queria... Primeiro, acho que o PG foi muito feliz nessa colocação, porque... tudo bem, temos um ineditismo, né? Na proporção que foi no Rio Grande do Sul, mas a gente tem que ter um papelzinho na parede. Olha, fechou o aeroporto, a gente faz... Vamos ligar para fulano. Faltou luz, nós temos que ligar para o ciclano. Não tem lixo, eu acho que a gente vai ter que sentar e fazer assim, ó, o dia que der isso aqui... Isso, os abrigos eu vou ligar para o PG. A rota de fuga é por aqui. Isso, só tem uma estrada. Como é que vai fazer para chegar comida e tal? Eu acho que é muito pertinente essa colocação. Mas a minha pergunta para ti, na verdade, era a partir do que tu tá nos dizendo aqui, né, respondendo ao Potter, ao PG, me parece, e por favor corrija se não for essa a interpretação correta, que no Japão há um protagonismo das pessoas, das comunidades, dos indivíduos, até maior do que do Estado. Porque aqui a gente cobra muito e tem que cobrar, né? Porque a gente paga um monte de imposto e quer que o governo faça. Mas aí você está nos dizendo que parte, como você usou a expressão, de baixo para cima. São as pessoas que tomam esse lugar. Mas acho que orientadas pelo Estado, talvez. Pode ser, não sei. Isso que eu queria te ouvir. Como é que funciona isso? São as pessoas, tu citou as universidades, o líder comunitário, porque realmente ele está na ponta, né, PG? O cara que está na Vila Farrapos, onde fomos, eu e tu, ele sabe exatamente o que está precisando na Vila Farrapos. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Boa pergunta. São as pessoas que tomam esse protagonismo. Ninguém precisa pedir... vou pegar um exemplo, Potter, que tu conhece bem, porque cobre Copa do Mundo. Os japoneses, depois do jogo, eles não chamam o Demelu, tô exagerando, tá? Eles mesmos já pegam a sua sacolinha e recolhem todo o lixo. E ninguém fica dizendo que a culpa é desse ou daquele e tal. Isso é meio óbvio para eles. No vestiário. É óbvio para eles, é uma coisa cultural. Essa é a palavra. Queria que você falasse sobre isso. Claro, e isso é muito verdade, né? Os japoneses, eles têm essa ação de baixo para cima mais subsidiada por uma ação de cima para baixo, né? Então, a gente encontra esses dois grupos de ação que são necessários, né? Então, assim, por que essa autorresponsabilidade das comunidades, né? Então, assim, a autorresponsabilidade é uma ação muito necessária, né? Então, assim, vamos assumir o nosso protagonismo, porque nós somos aqueles que sofremos as piores consequências do desastre, tá? Então, quem está lá na ponta de cima, ela não vai sofrer da mesma forma quem está na ponta de baixo. E aí, nesse entendimento, a gente precisa entender que a gente precisa encontrar essas políticas, né? A política pública, ela precisa permitir e abraçar essa política comunitária, né? Então, dentro desse entendimento, existe um ecossistema do desastre, existe uma conscientização
de todos os atores sociais a respeito do desastre. Então, assim, esse encontro de gestão maior, porque, assim, gerir uma população como a do Japão, principalmente em cidades maiores, é um desafio enorme. Para eles também é. Né? Então, assim, mas só que a gente não pode se satisfazer com os primeiros planejamentos, né? Os primeiros planejamentos, eles vão... aí aconteceu um desastre, vamos aprender com esses primeiros planejamentos e vamos melhorar. E eles estão sempre nesse sistema de melhorias e melhorias. Quando aconteceu esse evento, né, de 2011, eu retornei a Tóquio e existe um sistema de coleta de águas emergenciais, que ele é subterrâneo, até assim, foi indicado, né, depois desse debate do Rio Grande do Sul, do que aconteceu, que existe esse sistema de coleta de águas emergenciais, né? Só que eles estavam melhorando aquilo que já era bom, né? Então, assim, a lição aprendida é um ponto muito relevante. A gente precisa olhar para o que aconteceu, usar isso como um degrau para melhorar o planejamento num próximo ciclo. E desastre é cíclico, ele vai acontecer de novo, assim, não nas mesmas proporções, mas quanto mais preparados estivermos para esse evento futuro, melhor a gente se encontra. E uma coisa muito importante que é levada em consideração no Japão é a questão da infraestrutura verde, né? O que a gente fez com as nossas cidades? Nós impermeabilizamos as cidades. Então, a gente precisa recuperar essa relação da infraestrutura verde para que o sistema hidrológico, ele retorna. Então, assim, a gente tem que pensar lá desde a engenharia, né, da parte técnica, a gente tem que ter os saberes locais, a gente precisa ter as ações de políticas públicas, a gente precisa ter todos os elementos e eles precisam estar integrados, eles precisam estar coordenados. Não é cada um faz o que quer. A gente precisa entender que cada um faz a sua parte, mas dentro de uma estrutura, um eixo estruturante mais importante.